Olá, meus anticorpos, minhas anticorpas, minhas anticorpes, bem-vindos ao Cantinho do Alan. Hoje a gente vai discutir decolonialidade e cora coralina, mas antes disso eu queria tirar um momento só para apresentar o que vai ser esse cantinho. Agora a gente vai estrear a nossa segunda temporada, que é o Antiético, aqui no canal da série Anti. E dentro dessa temporada, deixa eu quebrar o personagem, dentro dessa temporada eu vou interpretar o Alan, que é um professor de literatura. E eu, para quem não me conhece, Leandro Stefan, criador da série Anti. Eu sou formado em letras, sou formado em artes cênicas, então eu pensei que eu posso usar essas duas formações para criar algo extra aqui no nosso canal no YouTube. Então surgiu essa proposta do Cantinho do Alan, no qual toda semana eu pretendo vir aqui discutir alguma obra literária e algum tema social atrelado a ela. Então, nesse caso, a gente vai discutir um pouquinho de antiguidades, da Cora Coralina, um poema dela, e a gente vai discutir decolonialidade. E aí, qualquer questão que vocês tiverem, qualquer ideia que vocês quiserem que eu trabalhe aqui na aula, que seja alguma obra literária que vocês acham interessante, que seja algum tema, já me pediram para falar sobre gênero neutro, eu vou trazer essa discussão para cá. Então, qualquer coisa que vocês quiserem que seja abordado aqui, eu tô disposto a falar com vocês. E isso aqui não vai ser só relevante para curiosos ou para estudantes de letras. Alguns temas aqui vão ser relevantes para escrita de redação do Enem, para temas que podem ser abordados durante a prova do Enem, então alunos do ensino médio também são bem-vindos. E qualquer aficionado pela literatura, estamos aqui sempre para discutir nossas obras literárias, né? Então, vamos lá, voltando. Então, hoje a gente vai discutir decolonialidade e eu sei que muitos de vocês podem sequer saber o que é isso. Então, as minhas referências estão sempre aqui embaixo no vídeo. Eu vou começar citando uma delas, que o Cadilli vai falar na página 57. A civilização que tomou de assalto a América Latina e a ela impôs toda uma cultura, falhou. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá um tempo, vamos falar do século XVI. A gente tem toda uma vinda das potências europeias para a colonização da América. E o que é essa colonização? Os europeus chegam aqui com fogo, com pólvora e massacram as pessoas que viviam aqui. Então, a gente tem pessoas mortas, pessoas escravizadas, culturas destruídas, sistemas políticos arrancados do seu lugar de poder, divisões sociais, divisões políticas, organizações territoriais que também são esquecidas e destruídas, para funcionar segundo o Tratado de Tordesilhas e vários tratados europeus. Porque tudo que vai ser imposto em cima daqui é princípio europeu, é ideia europeia. É como a Europa acha que deveria funcionar a sociedade. Mas ela falhou, como o Cadilli falou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas essas heranças, de alguma forma, persistiram. Porque eles não conseguiram destruir tudo. Então a gente ainda tem conhecimentos, a gente ainda tem formas de saber, a gente ainda tem toda uma cultura que ficou, que sobrou e que ainda está aqui, ainda está viva. Mas que por causa de toda essa colonização é vista como menor. É colocada num patamar inferior à cultura branca europeia. Então a gente tem que entender que houveram dois processos que aconteceram concomitantemente. A gente teve a colonização, que é essa vinda, a exploração do pau-brasil aqui no Brasil, exploração de recursos naturais, destruição de governos, massacres de população. E junto com isso, a gente tem o que é uma colonialidade. O que é uma colonialidade? É que quando a gente tem essa vinda dos europeus, se cria um referente étnico-racial. Então se coloca o branco europeu num patamar mais elevado do que todas essas populações originárias. Então, ao se fazer isso, se desconsidera saberes, se desconsidera vários conhecimentos que são vistos como errados, que são vistos como antiquados. A gente tem um monoteísmo cristão, por exemplo, que vai se colocar em cima das religiões, que vão colocar as forças da natureza como entidades místicas. Então é muito comum que hoje em dia, inclusive, a população olhe para essa religiosidade indígena e pense que isso é ridículo, enquanto elas veneram um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é tão fictivo quanto. Só que se instaurou toda uma cultura para se acreditar que o Deus Pai Todo-Poderoso é mais crível do que os seres da natureza enquanto entidades religiosas. Então, isso é o processo de colonialidade que veio associado à colonização. A gente teve uma destruição de tudo, inclusive da cultura. Então, o que o Cadilli vai falar sobre isso? Ele vai falar que isso é um silenciamento de memórias a favor de uma monocultura.
É exatamente isso. É isso que acontece no período de colonização e é isso que a gente chama de colonialidade. Um efeito do colonialismo, segundo Quijano, tá aqui nas referências também. Mas a gente não tá aqui para falar de colonização e colonialidade, a gente tá aqui para falar de decolonialidade. E o que é isso? A decolonialidade, ela vai partir desse pressuposto de se entender que isso aconteceu, que se houve o apagamento de saberes por outros saberes, e que esse referente de que um é melhor que o outro não é necessariamente verdade. Especialmente se a gente está falando de ciências humanas, especialmente se a gente está falando de seres humanos. Então, a gente pode se perguntar, tá, beleza, tá errado. Então, como que a gente resolve? Né? Como que a gente resgata isso? Então, a gente vai se perguntar o que é uma atitude decolonial. O que é bater de frente a essa monocultura. Então, a Rosane Rocha Pessoa, também está aqui nas citações, ela vai falar na página 173 dela que uma atitude decolonial implica em reconhecer e desconstruir as estruturas hierárquicas de raça, de gênero, de heteropatriarcado e de classe, que continuam a controlar a vida, o conhecimento, a espiritualidade e o pensamento nos países ero-euacentristas. Então vamos dissecar um pouquinho isso daqui, né? Porque vocês vão falar, Alan, você está falando desde o começo de povos originários, então a decolonialidade tem só a ver com isso? Não, não tem não. Então eu vou trazer para vocês a Elaine Schroeder, que é uma crítica feminista, e ela vai discutir como a literatura feminina foi apagada através da história. A gente tem os picos de Jane Austen, a gente tem a montanha das Bronte Sisters, mas tem todo um vale aqui de literatura feminina que foi apagado. Porque a gente tem uma sociedade que acredita que é o homem quem escreve, que não cabe à mulher escrever, assim como não cabe às populações negras escrever. Cabe ao homem branco, heterossexual. E todas essas montanhas que fogem disso. Então a gente tem o padrão, a gente tem o desvio. Isso também é uma ideia colonial. Porque também parte de uma construção eurocentrista de que é o homem branco, heterossexual, que produz conhecimento, que produz sabedorias verdadeiras. Então, a gente não tem que desconstruir só a questão do eurocentrismo como algo geográfico, como algo que sumiu com as populações indígenas, mas como uma estrutura branca, racista, cisgênero, heterossexual. Então vamos aqui explorar um pouquinho do que a nossa querida Rosane Rocha falou, né? Ela vai falar aqui que implica em reconhecer e desconstruir. Então a gente tem duas etapas aqui. Primeiro a gente reconhece como funciona a estrutura e a partir desse conhecimento a gente destrói. Então essas estruturas hierárquicas, relembrando aqui que se tem hierarquia, tem uma ideia de quem é melhor e quem é pior. De raça. Então já começamos por aqui, já começamos com a ideia de que literatura é algo branco. E quando a gente começa a surgir com escritores negros, quando a gente começa a surgir com o movimento de literatura negra, inclusive muitas vezes associado a um movimento de fim do sistema escravocrata, a gente tem uma exceção. A gente começa a ter um desvio. Então a gente tem aqui a literatura e aqui a literatura negra. De gênero. Então a gente tem aqui a literatura negra, aqui a literatura feminina, e a literatura feminina negra, então, tá esquecida no rolê. De heteropatriarcado. Então, a gente tem um apagamento de todas as relações que não sejam heterossexuais. E se a gente pensa na história da literatura, a gente volta lá na Grécia Antiga, Safos, a gente já tem um tratado ali lésbico, uma literatura lésbica, uma poesia lésbica, que some com a imposição da heterossexualidade muito advinda do cristianismo, né? Que vai se impor e precisar de mão de obra, principalmente depois ali da Revolução Industrial, que a gente vai precisar de mão de obra para sustentar as indústrias, enfim, depois a gente discute sobre isso, se vocês quiserem. Então a gente tem uma heterossexualidade imposta e as relações dos personagens literários têm que ser heterossexuais. Ah, mas isso era tão forte assim? Era, tanto que o Oscar Wilde teve o livro dele banido. Quando Oscar Wilde publica o único romance dele, que é o Retrato de Dorian Gray, o livro é proibido de ser circulado por trabalhar com homossexualismo. E não tem nada explícito de homossexualidade na obra do Wilde. Mas foi banido até porque ele era gay, né? Um beijo, Wilde. Vamos continuar aqui. E de classe. Também tem a ideia de que quem se produz literatura é elite e rejeita todo conhecimento que não venha dela própria.
Vamos lá. Que continuam a controlar a vida, o conhecimento, a espiritualidade, como a gente falou, e o pensamento nos países eurocentristas. Então a gente tem que falar que os Estados Unidos, depois de quando ele surge como uma potência, ele também vai ter um processo de colonialidade enorme em cima das outras culturas, especialmente americanas. Então a gente pode pensar nisso não só na literatura, mas quando a gente fala de gênero. E hoje a gente está tendo toda uma discussão em cima do não binário, e a gente pensa nos dois espíritos, que era uma classificação de gênero que se tinha aqui em alguns povos originários da América, em que pessoas podiam ser homens, mulheres ou terem os dois espíritos em si, e ser ao mesmo tempo homens e mulheres. Hoje em dia isso parece algo pra frente, um pensamento inovador, né? Só que isso era antigo. Só parece inovador porque rompe com a binaridade que foi colocada em cima da gente pela cultura europeia. Então foi uma dominação muito forte que a gente sofreu. E aqui, quando ela fala que a gente precisa destruir isso, e que a gente está falando de conhecimento, se a gente está falando de conhecimento, sabedoria, a gente está falando de educação. E aí a gente vai entrar no ponto muito sério que precisa ser discutido, especialmente com esse desgoverno que a gente tem, que é que não existe educação neutra. Não existe, meus amores, não existe. Não tem como existir. Por quê? Porque educação vai construir conhecimentos. E os conhecimentos que são trazidos aos estudantes, essa escolha de saberes que eles precisam aprender, é uma escolha, se é uma escolha política, se a política não é neutra, meu Deus. Vamos lá. Se a gente vamos optar por trazer literatura negra para salas de aula, literatura feminina, vamos trazer isso para salas de aula, aí é de esquerda. Né? Porque se a gente está falando de igualdade, a gente está falando de esquerda hoje em dia. Então a gente já está trazendo um movimento que é de esquerda. A gente já está sendo político dentro da sala, e a sala não tem que ser política. A sala tem que sustentar nos paradigmas, nos pilares que ela sempre sustentou. E isso também é político, meus anjos. Vamos lá, se a gente escolhe ficar parado, se a gente escolhe ver a sociedade avançar e não avançar a educação ao lado dela, a gente está assumindo um lado conservador, então a gente não está sendo neutro, porque a neutralidade não existe. Neutro é shampoo de bebê, meus amores. Não tem como a gente falar de neutralidade na educação. Então por que se inventou essa escola sem partido? Que de sem partido não tem nada. Se inventou isso para se sustentar uma ideia conservadora. Uma ideia de um partido, não, mas muitos partidos, que não querem ver uma mudança, que estão satisfeitos com a sociedade. Vocês lembram daquele filme que lançou com o Henry Cavill e a Millie Bobby Brown? Que uma mulher, ela fala uma frase muito interessante, que ela fala que o Senhor não gosta de política porque não te convém mudar algo que te satisfaz, que é bom pra você, algo assim que ela fala. É exatamente isso. A gente tem, olha só, o nosso presidente é um homem branco, velho, gente. A gente só teve brancos no poder no Brasil. A mulher que a gente teve foi tirada em cima de um golpe, porque não se autoriza que mulheres estejam no governo. Vocês lembram quando no governo Dilma colocavam foto dela pelada para encher o tanque de gasolina? Porque a sociedade é machista. E aí vão falar que isso é neutro, é neutralidade. Então não existe educação neutra. Vocês precisam entender que toda escolha é uma escolha política. Então, quando eu trago aqui para vocês que a gente precisa decolonizar nossos saberes, é exatamente o fato de que a gente precisa sair da ideia dessa neutralidade que na verdade é conservadora. A gente precisa avançar junto com o progresso da sociedade. Por isso a gente precisa trazer saberes que foram apagados, tá? Por favor. Nisso a gente vai chegar no que Cadilli vai falar de letramentos de resistência e reexistência. Então a gente tem, por um lado, uma resistência a um movimento conservador de sustentar o branco heterossexual, esse patriarcado, tudo isso. Então a gente tem que resistir a isso. E uma reexistência, porque existem várias comunidades cuja existência foram apagadas. Várias pessoas que foram proibidas de existirem. Várias histórias foram proibidas de contar. E agora a gente vai contar elas. Porque elas existem, elas fazem parte da nossa cultura, então elas têm que ser abordadas. E aqui a gente vai entrar no nosso ponto, Cora Coralina. Quem foi Cora Coralina? Cora Coralina foi uma poetisa, e na verdade o nome dela era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ela nasceu em 1889 e morreu em 1985.
E por que que esses fatos, assim, esses dados de nascimento dela e morte são importantes? Porque a Cora Coralina, ela escrevia desde a adolescência, mas ela só publicou o primeiro livro dela quando ela já tinha 76 anos de idade. E não só isso, mas ela só foi conhecida pela segunda edição do seu livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, que foi publicado em 1978, quando ela já tinha 89 anos. E foi aí que as histórias dela vieram à tona. Foi aí que teve um espaço para que a gente visse a linda poesia da Cora Coralina. Por que eu falo a linda poesia? Onde está a relevância? Se ela se tornou a Cora Coralina com essa idade tão avançada, por quê? Né? Até porque ela não tinha conhecimentos de gramática e ela fazia uma poesia simples sobre a vida. Mas está exatamente aí a beleza do que ela fazia. Ela relatava a vida simples, uma vida de uma classe que não deveria estar na poesia, segundo todo o conhecimento hegemônico que eu falei, e ela trouxe isso de uma maneira linda. Então, o poema que eu trouxe para vocês aqui, o link tá aqui embaixo, se vocês quiserem ler antes de continuar o vídeo, ele chama Antiguidades. E a Cora Coralina vai falar da infância dela. Ela vai falar que na infância dela tinha um bolo, a família dela fazia um bolo ruim, mas que era o bolo. E ela queria comer aquele bolo, mas não podia. E aí a irmã mais velha cortava fatia para todo mundo, fatias muito delgadas, é o que ela vai falar. E ela comia aquilo e ficava ansiosa para ter mais do bolo, mas não podia, porque o bolo era para visita. Então aqui a gente já tem a importância de uma cultura, de uma classe que geralmente é apagada. A gente tem os próprios filhos, filhas da família com fome, sonhando com comer aquele bolo, mas o bolo é para visita, porque precisa se passar uma imagem. Precisa se mostrar para os outros mais do que realmente ter para si. E isso também é imposto pela elite em cima das classes pobres, que o importante é a imagem. E talvez, provavelmente, a Cora Coralina sequer soubesse disso, assim, conscientemente. Porque muitas vezes o que é imposto em cima da gente de uma maneira tão natural, e que de natural não é nada, a gente não sabe. A gente segue aquilo é uma imposição cultural e a gente não sabe que aquilo está acontecendo. E aí a gente vai falar, por exemplo, da comunidade LGBT, quando se exclui homens gays negros ou os hipersexualiza, né? Mas depois a gente pode trazer essa discussão para cá também. E eu vou trazer aqui uma citação do poema, que ela fala: não poupava as crianças, mas as visitas, valha-me Deus, as visitas. E vai chegar exatamente nesse ponto que eu falei. Que aí no dia seguinte, a Cora Coralina acordava e não tinha mais bolo. Tinha só o vasilhame onde o bolo estava vazio, com as migalhas. Então, é uma história de vida, sabe? Mas é tão importante quanto não individual. Porque embora seja um relato da vida da Cora Coralina, tem como as pessoas se relacionarem a ela. Talvez não por uma experiência direta, mas talvez por essa ideia de agradar as visitas mais do que a si mesmo. E aí vocês vão me perguntar, então a beleza da Cora Coralina tá nisso? Tá na simplicidade das histórias dela? Tá em relatar a vida no cotidiano? Não, necessariamente. Aí aqui eu vou trazer a última referência que eu pus ali embaixo, né? Que a gente vai falar do Roland Barthes, que ele é um teórico da literatura, e ele vai falar de como por muito tempo apagou-se a literatura em prol da ciência. E nisso se apagou a linguagem. A linguagem virou um meio. Era como a ciência se afirmava. Mas ela não existia por conta própria. Ela era só o recurso. E na literatura, ela é tudo. Quando a gente fala de literatura, vocês podem pensar talvez ali no parnasianismo, né? Se a gente quiser ser um pouquinho mais brusco. Na literatura, a gente tem a linguagem como o fundamento principal. A literatura existe enquanto linguagem, só enquanto linguagem. Então, é exatamente a maneira como a Cora Coralina relata essa experiência que faz da poesia dela tão memorável. Então, a gente entende que qualquer pessoa poderia ter falado do bolo, mas não falou. Quem falou foi a Cora e foi da maneira a qual ela falou. Então, é isso que faz a beleza da literatura, é isso que vai fazer muitas vezes a beleza da poesia. Depois a gente pode ver se a gente faz algum vídeo discutindo poesia de forma geral, se a gente traz alguma discussão de como fazer análise de poesia, se vocês quiserem.
Então, a gente fecha esse primeiro vídeo falando um pouquinho de teoria da literatura, discutimos decolonialidade, como a gente precisa desconstruir alguns paradigmas que pra gente parecem que são naturais, mas não são, vem de uma imposição cultural. A gente falou um pouquinho da Cora e de como a literatura funciona em prol da linguagem e vice-versa. Então, pela nossa primeira aula é isso. A nossa próxima aula a gente vai discutir um pouquinho de Foucault. E todas as nossas aulas vão ser postadas nas segundas-feiras, ao meio-dia. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, acompanha a gente no Instagram, @anti.série. Assiste a nossa primeira temporada que tá aqui no canal, o Antibaile. A gente estreia a nossa segunda temporada dia 20 de novembro, agora. Então, fica por dentro, manda qualquer sugestão que vocês quiserem pra gente, que a gente vai estar vendo, vai estar catando, vamos discutir os temas que forem viáveis pra vocês, que vocês quiserem. E eu vejo vocês no próximo Cantinho do Alan.